Bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio de podcast da Rede Energia, sua escola prática para o mercado. Eu sou a Nath Nóbrega, cofundadora da Rede, e hoje eu estou aqui com a ilustre presença da Fabi Lucena, que também é uma das cofundadoras da Rede Energia. E a nossa convidada especial é a Melissa, que trabalha na Block C e em breve será professora da plataforma no curso Jornada de Descarbonização. E o tema de hoje do podcast é mercado de carbono. Melissa, se apresenta para a gente, a começar pelo seu sobrenome, que eu não me atrevi a pronunciar. Tá legal. Bom, primeiramente, obrigada pelo convite, pela oportunidade. O meu nome é Melissa Savaia Hirschheimer, são 2 Hs mesmo, se pronuncia, então, a primeira metade, né, é Hirsch, e a segunda Heimer. Bom, eu sou uma especialista em mudança do clima, aquecimento global, em gestão estratégica e financeira para redução de emissões. Trabalho há 17 anos no grupo Ecopart, que é um grupo que foi fundado no ano 2000 e que trabalha com assessoria para descarbonização. Eu, me especializei, tenho 3 pós-graduações, 2 delas fora do Brasil, na Espanha, depois fiz MBA aqui no Brasil, mas tenho bastante prática de mercado, né, nesses 17 anos, sempre atuando nesse mercado de crédito de carbono, inventário de gases do efeito estufa e temas correlatos com combate à crise climática, digamos. Legal, Melissa. Nossa, é uma honra ter você, uma pessoa com tanta bagagem. Eu acho que até por ser um tema relativamente novo, né? Uma pessoa com 17 anos de bagagem, é para a gente realmente uma honra ter você aqui. Então, nós vamos aproveitar e perguntar tudo, até porque a gente não sabe nada. Eu e a Natália aqui, a gente diz, ó, o podcast é o momento para a gente aprender mesmo. E eu já vou começar do beabá. A primeira pergunta é, afinal, o que é mercado de carbono, Melissa? Olha, o mercado de carbono, ele é, digamos, uma comercialização de direitos de poluir. E a poluição, nesse caso, é atmosférica, ligada ao aquecimento da atmosfera, né? E está associada à redução de emissão de gases do efeito estufa. O mercado de carbono, ele é o crédito de carbono, as permissões de emissão, as reduções de emissão de gases do efeito estufa são ativos ambientais monetizáveis, ou seja, que podem ser vendidos e comprados com o intuito, né, dentro de um esquema global, de uma governança global para reduzir as emissões de gases do efeito estufa no planeta. E ele pode ter vários formatos. Existem muitos tipos de, diversas formas de, digamos, precificar as emissões de gases do efeito estufa, tanto as emissões quanto as remoções. E ela pode ser na forma, por exemplo, de tributos, ou um sistema de comércio de emissões. E existem diversos tipos de créditos de carbono. É um mercado complexo. Na verdade, ele tem muitos detalhezinhos, muitas formas que ele pode assumir, mas basicamente, assim, de forma relativamente simplória de definir, é colocar um preço na poluição, na emissão de gases que aquecem o planeta, para evitar que eles sejam emitidos, né? Digamos que o sistema de precificação, ele visa definir a alocação de recursos na economia. Então, ao tornar mais caro poluir, ou seja, nesse caso, né, aquecer o planeta, a ideia é que os recursos sejam direcionados para projetos, para iniciativas que reduzem esse aquecimento global. Interessante, Melissa, e complexo. Melissa, uma pergunta. O mercado de carbono, ele é
suficiente para conter a poluição e o controle do aquecimento global? Tem a questão do marketing, que é muito relevante para até agregar valor para as empresas, né? Mas assim, o que eu entendo de você uma soma zero, né? Alguém tem um direito de poluir maior do que o outro e alguém polui. E aí eles vão comercializar entre si esse direito de poluição, né? Mas É é isso mesmo. suficiente. Quem tem esse direito de poluir hoje é suficiente para compensar toda a poluição que é gerada? Na verdade, estamos criando, no âmbito do Acordo de Paris, uma governança global para tratar desse assunto. Os países se reúnem periodicamente no âmbito das Nações Unidas para tratar desse assunto e tentar, visando convergir os compromissos de cada país, convergir para o que a ciência indica que devemos fazer, né? E o que a ciência indica que devemos fazer é zerar as emissões de gases do efeito estufa líquidas até 2050, reduzir pela metade até 2030 e estabelecer planos de mais curto e médio prazo para atingir esses objetivos, atingir esses objetivos de mais longo prazo, né? E aí, existem muitos instrumentos, muitas formas de fazer isso acontecer, de atingir essas metas. E uma delas é através dos, por exemplo, créditos de carbono, mas eles certamente não são a única. Eles fazem parte de um conjunto de soluções, que é esse de estabelecer, precificar as emissões e as remoções de gases do efeito estufa, e isso, e os créditos de carbono, por exemplo, eles têm um papel de ajudar a financiar projetos, iniciativas que têm um custo de abatimento menor do que o interno da empresa. Então, as empresas que têm metas de redução, às vezes elas fazem os custos de abatimento o marginal abatement cost, o custo de abatimento marginal, fazem cálculos, né? Então, assim, quanto custa comprar eletricidade renovável, quanto custa substituir combustível fóssil por combustível renovável, investir em eficiência energética, trocar minha frota, plantar de uma forma mais que emita menos gases de efeito estufa, que use menos aditivos químicos, etc, etc. Então, as empresas, elas fazem esses cálculos de custo marginal de abatimento e colocam isso numa lista de prioridades. Às vezes, é possível fazer essa descarbonização internamente. Então, as empresas vão reduzindo internamente as suas emissões. Às vezes, sobra um pouquinho de emissão que ela não consegue reduzir naquele momento, né, por uma questão financeira ou qualquer outra, estratégica, etc. Então, ela pode ir no mercado, comprar esse direito de emitir, de poluir, que uma outra empresa gerou. Então, uma empresa de energia renovável, ela pode gerar créditos de carbono e vender esse direito, o que ela deixou de emitir, ela vende para uma empresa que emitiu a mais do que ela havia, do que a meta dela, ou do que do que a meta dela, do que ela se comprometeu a reduzir. Então, o crédito de carbono, ele complementa essas estratégias de descarbonização. Às vezes, então, é possível reduzir internamente, e quando não é possível reduzir internamente, compra-se essa compensação de emissões de um terceiro que deixou de emitir, de forma que fique neutro, né, em emissões, no final das contas. Mas essa estratégia se insere numa política global de redução de emissões, ou esse é o espírito, né? Que ainda, e esse acordo global, que é costurado no âmbito do Acordo de Paris, ele já tem as metas de redução, mas ele ainda está sendo regulamentado. Então, não está totalmente definido
como essas metas assumidas pelos países serão traduzidas para os setores econômicos, que são, no fundo, quem vai ter que cumprir essas metas, né? Mas, então, assim, existe esse compromisso de redução e que vai ser regulamentado nos próximos anos, 2025, no máximo 2030, mas a expectativa é que seja mais para 2025. Melissa, a minha próxima pergunta, acho que você já praticamente respondeu aqui, mas eu vou aproveitar e fazer um gancho do comercial, aqui que a gente vai ter, no mês de março, teremos um curso com a Block C sobre jornada de descarbonização. Me explica, afinal, o que essa jornada, onde é que conecta exatamente essa jornada de descarbonização com o mercado de carbono? Em que momento? Você tem que fazer essa jornada, o inventário, tem que estar tudo completo para poder entrar no mercado de carbono? Como que essas coisas se conectam, Melissa? O primeiro passo é elaborar um inventário de gases do efeito estufa para avaliar o quanto aquela atividade, um projeto ou a atividade de uma empresa, produção de produtos e serviços, emite de gases do efeito estufa. Os gases do efeito estufa, eles são emitidos a partir, por exemplo, da queima de combustível fóssil, de consumo de eletricidade, consumo de produtos químicos, fertilizantes, dentre outros. E, então, o primeiro passo é identificar essas emissões e existem protocolos globais que definem como esse cálculo deve ser feito. Depois, vem um plano de redução de emissões. Dentro dessa linha de substituir, digamos, combustível fóssil por renovável, eletricidade da rede por eletricidade gerada apenas por fonte renovável, substituição de consumo de produtos químicos por outros menos intensivos em carbono e por aí vai. Então, primeiro é o inventário, depois é o plano de descarbonização e o que não for possível reduzir internamente, você pode buscar, as empresas podem hoje, né, voluntariamente, tendo em vista que ainda não foi regulamentado, elas podem voluntariamente comprar créditos de carbono no mercado para compensar as emissões emitidas, digamos. Então, esse plano de descarbonização é esse conjunto de iniciativas de identificar a pegada de emissões, pegada de carbono da empresa e ou dos seus produtos e serviços, um plano de redução de emissão, aquisição de ativos ambientais lastreados em redução de emissão e essa gestão, essa internalização do conhecimento, das alternativas, dos cálculos de preço de carbono, de quais são as iniciativas, etc., etc. É importante também nessa jornada envolver a cadeia de valor. Então, os fornecedores, os colaboradores, tanto até do suprimento, por exemplo, da matéria-prima, quanto transporte, até o descarte final do produto, é importante que tenha-se essa visão mais holística e completa, no sentido de uma análise de ciclo de vida, para que todos os componentes de emissão sejam devidamente harmonizados, porque muitas vezes as emissões não estão dentro da empresa, mas elas estão na produção daquela matéria-prima ou no tratamento do resíduo gerado. Então, é importante, muito importante, esse engajamento com os outros elos da cadeia de valor, para que coletivamente a economia, né, e as atividades consigam, que nós consigamos atingir as metas estabelecidas pela ciência. Muito legal, Melissa. Melissa, e como que uma empresa pode monetizar no mercado de carbono? Porque a gente tem duas visões, né? Quem está precisando descarbonizar e quem está sobrando, né? Aí a minha pergunta, na verdade, se divide em duas.
como que a que está sobrando consegue monetizar e como que, se a que está precisando descarbonizar sofre penalidades se não, não fizer a descarbonização. Atualmente, esse é um mercado voluntário no Brasil. Voluntário porque não está totalmente regulamentado, né? Então, digamos que voluntariamente as empresas fazem inventários de gases do efeito estufa, voluntariamente assumem metas de redução de emissão e voluntariamente compram créditos de carbono no mercado. Isso do ponto de vista do comprador. Do ponto de vista do vendedor do crédito de carbono, hoje existem protocolos internacionalmente reconhecidos que geram créditos de carbono no contexto do setor de energia para geração por fonte renovável. Isso é possível. Existem diferentes tipos de créditos de carbono e hoje é possível gerar créditos de carbono de acordo com o mecanismo de desenvolvimento limpo do protocolo de Kyoto, mas são créditos considerados temporários, porque ainda existe uma necessidade de regulamentação do protocolo de Kyoto para o Acordo de Paris, que não foi, enfim, que ainda deve levar uns 2 aninhos para amadurecer, mas é possível gerar créditos de carbono no âmbito do MDL. É possível também gerar no âmbito do Gold Standard e do GCC, por exemplo, que são padrões internacionalmente aceitos e reconhecidos. Então, uma empresa que começa a gerar energia renovável agora em 2022, pode, digamos, contratar um especialista para enquadrar essa iniciativa, esse projeto, nesses protocolos internacionais, e eles consideram, esses protocolos, eles vão avaliar o seguinte: o crédito de carbono é como se fosse um incentivo financeiro que vai adicionar uma receita para um projeto que ainda não é a prática comum de mercado. Então, é preciso que tenha esse componente de adicionalidade. Esses protocolos internacionais, eles estabelecem, então, o seguinte: olha, primeiro, eles emitem créditos de carbono por projetos. Então, um projeto eólico, um parque eólico, que vai começar ganhou o leilão agora, dando um exemplo, tá, hipotético, ganha o leilão de energia agora em janeiro de 2022, ele pode, digamos, contratar uma empresa especialista que vai avaliar assim: olha, a energia eólica no Brasil já é a prática comum de mercado, de acordo com a metodologia da ONU? Não é, enfim. Pelas nossas últimas experiências, ainda é considerado algo inovador, que precisa de um incentivo. Precisamos avaliar caso a caso, tá? Porque às vezes um projeto enquadra, o outro não. Mas, enfim, então a gente vai avaliar qual é a prática comum de mercado, se aquele projeto de crédito, se aquele parque eólico, ele precisa de um incentivo, e se ele se enquadrar, então, nessas metodologias da ONU, ou do GCC, ou do Gold Standard, por exemplo, então ele pode passar ele passa por uma auditoria feita por uma empresa credenciada pela ONU, depois às vezes precisa passar pela aprovação do governo brasileiro, e depois pelo registro junto à ONU, ou o Gold Standard, ou o GCC. Depende do órgão que é o padrão, né, que aquele projeto deseja pleitear. Então, tem todo um trâmite, né, um investimento para originar esse ativo, que depois pode ser comercializado nesse mercado, que hoje, na sua grande maioria, é voluntário. Mas essa que é uma questão, assim, existem muitas incertezas hoje no mercado. Do ponto de vista técnico, ainda é possível gerar crédito de carbono a partir de geração de eletricidade por fonte renovável. Do ponto de vista comercial, hoje
sim, temos empresas interessadas em comprar créditos créditos de carbono gerados por esse tipo de projeto. Mas essa regulamentação vai mudar nos próximos anos, nos próximos 3 a 8 anos. Então, não se sabe qual é o formato futuro, tanto do mercado regulado e, consequentemente, do voluntário também, que é o que ocupa esse espaço que não é o do regulado, né? Que hoje no Brasil é quase 100%. Então, nesse momento, os donos dos projetos ainda tomam um pouquinho de risco, porque não é algo firme, que a gente já sabe que todos esses tipos de projeto são elegíveis e conseguem comprovar sua adicionalidade e que todos eles vão conseguir, digamos, ser vendidos lá na frente por um preço que retorne um investimento, etc, etc. Então, por isso que é um mercado que está nessa fase aí de transição, já longa, na verdade, e que está começou a ganhar um pouco mais de tração e de momento internacional, de acordo entre os países e de consciência e compromissos voluntários das empresas. A partir agora do ano passado, a gente sentiu um aquecimento maior. Mas ainda tem uma grande trajetória aí para frente a percorrer. Muito legal, Melissa, que agora ficou bem claro para mim o que você desenhou, né? Tem o mercado voluntário, que é o que existe hoje, e esse mercado que no futuro vai ser regulado, ele ainda é algo incipiente, que provavelmente foi bem acelerado pela própria situação da pandemia, a COP26, acredito que teve aí uma aceleração, né? Os eventos climáticos e tudo isso. Aí até ia perguntar para você assim, ficou claro para mim que esse projeto que está vendendo crédito, né, que ele tem potencialmente, ele é um vendedor, então você citou o exemplo do projeto eólico. Ele, por exemplo, ele pode ter, acredito, né, emitir uma debênture verde, né, por exemplo, e acessar o capital com determinadas condições favoráveis, ele pode também, eventualmente, ter acesso a um fundo de investimento internacional que se interesse por ativos que tenham essa característica, ele pode ter a própria receita do crédito de carbono, conforme você ensinou agora para a gente. Então, para mim, ficou bem claro do ponto de vista de quem potencialmente é um vendedor. Embora, imagino que até para se credenciar nesses organismos internacionais, deve ter custos, essa auditoria não deve ser algo tão barato, né? Enfim, mas deu para entender que você colocou, é um risco, ele investe um pouquinho e consegue potencialmente uma receita. Agora, do lado do quem seria esse comprador, que o vendedor acho que ficou claro. Esse comprador, qual é o estímulo, sem ser um estímulo do ponto de vista regulatório? Vamos botar no contexto do voluntário. Qual o estímulo para esse comprador, para ele de fato entrar nessa jornada de descarbonização, para ele comprar esses créditos? Você vê alguma... Eu não consegui assim, enxergar claramente. Se você puder contar para a gente esse lado. Claro, o que acontece é o seguinte, digamos que existe esse consenso científico de que devemos descarbonizar as nossas atividades e a economia. Nesse contexto, é mais caro prevenir do que remediar. Então, para a economia como um todo, é mais barato a gente deixar de emitir gases do efeito estufa quando comparado com o investimento para lidar com todas as aumento de eventos extremos, derretimento das calotas e aumento do nível do mar, mudança de regime de chuvas com secas mais intensas, chuvas torrenciais mais intensas. Isso gera uma série de distúrbios nos ecossistemas e nas economias que que são mais caros de remediar do que se a gente deixar de emitir. Então, as empresas, quer dizer, a ciência indica isso, né? Foram feitos diversos estudos que apontam nessa direção, de que é mais barato prevenir do que remediar. Então, os países e as empresas estão se preparando para esse contexto de uma economia de zero carbono em 2050, metade do carbono até 2030.
essa é uma questão de avaliação de risco. O fato de precisarmos reduzir as emissões, zerar até 2030, até 2050, significa, para atingir essa meta, a gente vai, essa década de 20 vai ser uma década muito importante para colocar um preço nessa poluição, nessa emissão de gases do efeito estufa. E são esses os mecanismos que são debatidos nos encontros internacionais e mesmo nas iniciativas locais, né, domésticas, sejam federais, estaduais, municipais ou setoriais, enfim. Então, para atingir essas metas, haverá um preço para as emissões. Vai ser para evitar, né, vai ser um poluidor pagador. Quem emite mais gases do efeito estufa vai pagar mais, quem reduz emissões ou ganha um incentivo ou vai ser mais competitivo no mercado, etc. Então, as empresas estão se posicionando nesse contexto estratégico. Então, assim, olha, quem vai ser bem sucedido, quem vai ter vai ter aumento de custo quem emite mais, vai ter redução de custo, digamos, quem emite menos, vai estar melhor posicionado no seu negócio, vai ser mais competitivo, tal, e isso vai vir junto com essas regulamentações que já estão sendo acordadas no âmbito multilateral, né, no âmbito do Acordo de Paris, e que vão sendo, no âmbito do Acordo de Paris, cada país protocolou a sua NDC, seu compromisso nacionalmente determinado, é a sigla do inglês. E esses compromissos, eles vão depois ser traduzidos vão ser alocados nos diversos setores da economia, aqueles mais intensivos de gás de efeito estufa. Então, o Brasil já se comprometeu a reduzir 43%, quer dizer, até mudou na última, já assumiu compromissos de redução de emissão até 2025, até 2030, e cada vez esses compromissos vão se tornar mais ambiciosos, a gente vai ter que descarbonizar cada vez mais. E isso significa que vai aumentar, vai haver uma diminuição do consumo de combustível fóssil, vai aumentar o consumo de combustível renovável, geração por fonte, vai reduzir a emissão, deveria, tá? Pelo menos, reduzir a emissão de... a geração de eletricidade por fonte fóssil, e por aí vai. Então, todos esses compromissos vão sendo traduzidos para os setores, para os estados, para os municípios, etc. E quem tiver melhor posicionado vai conseguir, já vai se antecipar essa regulamentação, vai estar alinhado com as demandas de investidores que estão preocupados com o retorno do seu investimento nesse contexto de descarbonização. Ou seja, será que se eu investir numa termoelétrica a carvão, daqui a 5 anos vai ter um sobrepreço, ela vai ser competitiva, ele vai conseguir pagar a taxa de carbono e o meu investimento? Ou qual é o plano de descarbonização? Então, tem a questão de regulamentação, de investidores, os consumidores também estão cada vez mais preocupados, antenados, né, e preocupados com o impacto do seu consumo. Haja visto esses compromissos de moratória da soja, de carne, de desmatamento, enfim. Então, os consumidores estão cada vez mais conscientes do papel de produção de produtos e serviços e se posicionam a favor de, olha, não quero que o meu consumo impacte negativamente, ou aqueça muito o planeta, então eu vou preferir projetos ou produtos e serviços que já estejam alinhados com essas minhas crenças, esse propósito, etc. Então, é um alinhamento estratégico mesmo, mas não apenas estratégico com fins de marketing, mas de análise de oportunidades e riscos. É negócio mesmo, assim. Então, vai ter, isso, né? O poluidor vai pagar mais, quem reduz poluição
vai ter um produto, serviço mais barato. Então, essa variação, as emissões de gases do efeito estufa, essas vantagens comparativas vão se transformar em vantagens competitivas. E isso muito em breve, né? Então, assim, os sinais já estão dados. E as empresas que se prepararem para esse cenário, enfim, as que tendem a capturar as melhores oportunidades antes. Muito legal, Melissa. Melissa, e puxando para um assunto que os nossos alunos adoram, e eu acho que até por ser a parte mais tangível para quem entende pouco sobre o tema, sobre eficiência energética. Qual que é o papel da eficiência energética nessa jornada de descarbonização das empresas? Ela é muito importante. A eficiência é uma das iniciativas que as empresas vão ter que pesquisar, vão ter que entender onde elas conseguem melhorar a eficiência no uso dos recursos para reduzir eventual sobrecusto e para eventualmente gerar créditos de carbono a partir disso. Nós estamos, inclusive, estruturando alguns projetos de créditos de carbono com esse viés, para tentar capturar, como, por exemplo, no Brasil, existem aquelas, o Procel, por exemplo, com as etiquetagens, né, de produtos que têm a categoria A, B, C, D, E, etc., para projetos de créditos de carbono, por exemplo, é possível avaliar se a prática comum de mercado no Brasil, daquela categoria, for C e D, por exemplo, produtos que têm categoria B e A podem vir a gerar crédito de carbono. Não é certeza, mas a ideia é que possam, digamos, conseguir um incentivo financeiro para que eles sejam cada vez mais produzidos e disseminados na economia. Então, existe sim, aliás, muito importante e pode, inclusive, gerar créditos de carbono. Interessante, Melissa. Eu vou pegar aqui para a minha próxima pergunta até o Larry Fink, que é o CEO do BlackRock, né, um dos maiores fundos de investimento mundial, e que acho que foi um dos primeiros que se manifestou de forma pública em relação a esse tema da descarbonização. E a última carta dele que saiu esse mês, ele falou, né, que os próximos 1000 unicórnios não serão mecanismos de busca ou empresas de redes sociais. Eles serão inovadores, sustentáveis e escaláveis. Startups que ajudem o mundo a se descarbonizar e tornar a transição de energia acessível para todos os consumidores. Então, palavras dele, né? Mas eu queria fazer um gancho que, aí para você, sim, aterrissar um pouquinho mais, como a Nath aterrissou agora da eficiência energética, se você conseguir falar um pouquinho sobre esse futuro da energia que a gente vê aqui, se fala muito, né? Hidrogênio, baterias, smart grids. Como que você vê o papel disso tudo com as fontes renováveis para esse futuro, né? Esses 1000 unicórnios aí de descarbonização que a gente quer ver. Quem sabe aqui os nossos alunos, alguém já cria um unicórnio da descarbonização aí, Melissa. Maravilha. O que alguns institutos, o IEA, alguns institutos globais e, enfim, grandes empresas de consultoria, indicam que é extremamente relevante o papel da energia, naturalmente, né, nessa economia de zero carbono. O que essas empresas e esses institutos apontam é que vai haver uma ampla eletrificação da economia, e nesse contexto da eletrificação, uma maior possível participação de fontes renováveis. No entanto, devido à intermitência das fontes renováveis,
a importância, a participação das baterias, né, para que elas consigam armazenar a energia que foi gerada pelo vento quando ventou, pelas placas solares quando fez sol, etc., para que possam ser utilizadas, enfim, quando essas fontes não estiverem plenamente disponíveis. Importância dos smart grids também nesse contexto, de fazer uma alocação mais eficiente, uma relação de consumo e geração, e uma otimização enfim, das fontes de geração e de consumo de energia. E o que o Brasil ainda tem muito a explorar é a questão da eletrificação da nossa frota de transporte. E aí é uma mudança imensa que envolve uma articulação do setor privado com o setor público para que seja construída uma infraestrutura que permita o recarregamento das baterias, isso combinado, né, dentro de um planejamento energético, etc., etc. Mas essa questão de e a eletricidade ser gerada por fonte renovável, então vai impactar em muitos setores da economia que eventualmente ainda nem estão hoje conectados no sistema elétrico, mas que vão certamente representar uma fatia importante do futuro da eletricidade no Brasil e no mundo de forma geral. Nossa, Melissa, muito bom. Melissa, para a gente encaminhar para o fim, dá dicas para os nossos ouvintes de onde eles estudarem sobre esse tema, se prepararem para esse futuro, além, claro, do curso da jornada de descarbonização que vai ser feito em parceria com a Rede Energia. Olha, eu adoraria ter uma resposta simples, mas eu, nesse momento, não tenho. Esse assunto, ele é muito rico, ele tem um monte de detalhe, e esses detalhes, eles variam de setor para setor, de país para país, do momento em que esse conhecimento é adquirido, ou seja, quando essa empresa começou a jornada de descarbonização, etc., etc. Existem, por exemplo, além do curso que a gente vai dar aí com vocês, existem algumas associações que tratam desse tema. Então, tem o Pacto Global, o CEBEDES, que é o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, eles têm lá no site deles, como se fossem cartilhas ou pequenos trechos explicando o que é cada componente desse universo de descarbonização. Tem a Associação de Energia Internacional, o IEA, tem informação no âmbito das Nações Unidas. Que mais? Tem do Programa Brasileiro GHG Protocol, que tem os inventários, é um registro público dos inventários corporativos de gases do efeito estufa, o que é muito legal. Eles têm lá mais de 200 membros que já publicaram essas informações. E acaba que, assim, mais especificamente, nos sites das empresas é possível, aquelas que fazem um relatório de sustentabilidade, seguindo o modelo GRI, que é Global Reporting Initiative, elas são, digamos, obrigadas a relatar essa questão de gestão climática. Existe uma outra iniciativa, existem muitas iniciativas, tem a Renewable Energy 100, né, ou seja, que versa sobre a 100% de energia renovável no mundo, na medida do possível, né, os planos para atingir essas metas ambiciosas. Tem o CDP, que é Carbon Disclosure Project, que é muito legal, é uma iniciativa dos investidores que
eles enviam como se fossem questionários para os projetos, para as empresas, visando obter informações sobre a pegada de carbono, o inventário de emissões e as iniciativas para a descarbonização, etc., de forma que os investidores saibam o risco que estão correndo ao alocar os seus recursos naquelas empresas e possam também comparar empresas semelhantes em relação às suas pegadas de carbono, aos seus compromissos, a profundidade da gestão desses assuntos, né, nas companhias, se os diretores têm metas de receber bônus atreladas à redução de emissão, se existe já um trabalho junto com os fornecedores, qual é o preço interno do carbono. Eles entram assim a fundo nessa gestão e essas informações estão publicamente disponíveis, assim, de uma forma limitada, né? Se quiser ter um acesso super amplo, acho que precisa pagar. Mas é possível, dentro desses relatórios, se as empresas tiverem curiosidade, pesquisar sobre a sua, né, empresa, ou se ela não tiver ainda disponível, sobre os competidores, etc, etc. Esse é, inclusive, um dos... a gente vai fazer no nosso curso, vai entrar nesse benchmark climático aí, pelo menos com umas 3 empresas do setor de energia, e mostrar todos os aspectos que uma empresa precisa levar em consideração para fazer uma adequada gestão climática, para se preparar para esse mundo aí de zero emissões. Acho que é isso, assim, de dica. Não sei se tem muita coisa. Tem um relatório do Banco Mundial que é ótimo. Eles fazem... Esse é super importante. É muito utilizado pelo mercado como um todo. O Banco Mundial, tendo em vista que todas essas iniciativas são muito pulverizadas, né, que a gente não consegue globalmente, no âmbito, por exemplo, do Acordo de Paris, imagina a dificuldade, né, se a gente já acha difícil reunião de condomínio, em consenso na família e tal, imagina uma reunião com 196 países do mundo inteiro, cada um no estágio, com uma história, é muito difícil, né? Assim, são complexos esses problemas, eles vão ter impactos diferentes em cada atividade, etc. Então, mas esse que é o Acordo de Paris, né? Assim, esses acordos multilaterais e tal, estão alinhados nessa direção, só que eles têm muitos desdobramentos. E o Banco Mundial ele faz um levantamento sobre as iniciativas de precificação de emissão vigentes no mundo. Eles identificaram, no último que fizeram, que foi de 2021, por exemplo, que havia, se não me engano, mais de 60 iniciativas de precificação no mundo. Elas cobrem 22% das emissões globais de gases do efeito estufa. Uma parte delas é na forma de tributos, uma parte é nos sistemas de comércio de emissão, outra parte tem ambos esses 2 componentes, e os preços do carbono, das emissões, enfim, a gente usa carbono como uma forma de reduzir emissões de gases do efeito estufa. Os preços do carbono, eles variam de $1 a, eu acho que o mais caro estava lá, quase quase $200. Assim, $1 é um preço voluntário numa iniciativa, melhor dito, é um preço de... agora eu não vou... Putz, acho que era de uma iniciativa voluntária e tal. O de 100 e tantos é o imposto de carbono na Suíça. Então, assim, a gente está comparando coisas muito distintas, né? No Brasil, a gente já tem o nosso próprio crédito de carbono. Os CBIOS são um crédito de carbono brasileiro que foi criado por uma política nacional e que ela é voltada única e especificamente para o setor de distribuição de biocombustível, de combustível. Os CBIOS, eles são comercializados hoje a R$30, R$40, eu não sei exatamente o preço
que está hoje no mercado, mas era mais ou menos isso até recentemente. O preço de crédito de carbono de energia renovável, era isso. O preço de energia renovável, de um crédito de carbono de energia renovável, em 2021, né, era $1. Isso é o crédito de carbono do MDL, que é o Mecanismo de Desenvolvimento Limpo do Protocolo de Quioto e tal. Um projeto florestal, de conservação florestal, por exemplo, no bioma Amazônia, ele é vendido por $5, hoje já está mais para $10, $15, até 20, assim. Então, tem muito detalhe, muita diferença de precificação por setor, por país, etc. Mas esse estudo do Banco Mundial, depois até eu passo o link para vocês divulgarem aí, ele é muito bacana porque ele dá esse grande panorama das iniciativas de precificação globais. Nossa, sensacional, Melissa. E é legal observar que esses estudos e análises, elas vêm de várias instâncias, assim, tem do governo, tem de pesquisador, tem de banco, tem de investidor, né? É verdade. Então, é realmente um olhar muito global, assim, de todos os stakeholders, né? Muito Isso, bom. E existe diversas iniciativas que tentam padronizar isso, né? Mas é difícil. Estamos caminhando nessa direção, mas ainda tem muitos desafios. Existem muitas iniciativas no setor bancário, de investimento, etc., de tentar identificar esses riscos e oportunidades para os investimentos, definição de preço interno de carbono que funciona para cada tipo de ativo, etc., e já tem muita informação, mas a gente vai ver muita mudança, espero que nessa direção mesmo, né, de zero emissões, para que a gente consiga minimamente viver num mundo com esse clima mais ou menos como a gente vê hoje, e não seja um caos total. Nossa, muito bom, Melissa. Muito obrigada pela participação. O papo foi ótimo. Acho que inspira muito, né? Que torna mais próximo da gente todas essas soluções de descarbonização. Bom, agradeço também a presença da Fabi e aos nossos ouvintes. E até a próxima. Obrigada, pessoal.